Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 17 de dezembro, e com os seguintes destaques: a conquista da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, diretoria do Flamengo chega a Portugal para definir futuro treinador da equipe. Encontro com Jesus está na agenda dos dirigentes rubro-negros. São Paulo e Santos decidem a final da última competição de futebol feminino no ano. Aqui na Europa, sondado por vários clubes, João Félix pode deixar o Atlético de Madrid. Inter de Milão anuncia rescisão de contrato com o dinamarquês Christian Eriksen. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro analisam a conquista do Galo Mineiro na Copa do Brasil, como também o modelo clube-empresa no Brasil. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E a diretoria do Flamengo chegando nessa sexta-feira a Portugal para definir o nome do futuro treinador da equipe. Já há mais de 16 dias que a diretoria, após a demissão do Renato Gaúcho, confirmou que iria atrás de um treinador português. Alguns nomes foram citados, mas a verdade é que, antes de tudo, um encontro com Jorge Jesus está agendado para o final de semana. A diretoria tentando, ainda sonhando com o JJ. Vamos falar desse e outros assuntos na sequência dessa edição do PB Desporto, mas agora é hora do nosso bate-papo. Eles já estão prontos, Jorge Moraes em Maceió, Antônio Manuel Góes no Rio. Começo contigo, hein, Moraes? O primeiro assunto, essa final da Copa do Brasil, mais uma vez o Galo vencendo, conquistando, né, uma competição em 2021. Hein, Moraes? Um abraço. Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel, lá no Rio de Janeiro, e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Como era já esperado, o Atlético Mineiro conquistou o título também da Copa do Brasil diante do Atlético do Paraná. Como detalhe, o Atlético Mineiro já lá no início da temporada era apontado como um time credenciado a ganhar tudo nesse ano de 2021. Inclusive a Copa Libertadores da América, que só não ganhou porque ficou num resultado desfavorável diante da equipe do Palmeiras. O Palmeiras foi para a decisão diante do Flamengo e ganhou exatamente a Copa Libertadores da América. E o Atlético Mineiro, para mim, era o time que estava muito credenciado a também conquistar essa competição. Mas esse ano ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e ganhou a Copa do Brasil nessa decisão diante da equipe do Atlético do Paraná. Sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, é o melhor grupo de jogadores, é um clube que vem inclusive com um grande destaque, que é o Hulk. O Hulk que conseguiu igualar a sua melhor fase no futebol quando ele jogava no Porto de Portugal. Inclusive naquela época tinha o quê? Um pouco mais, um pouco menos de 25 anos de idade. E agora, com muito mais idade, volta a fazer uma competição, ter um ano no futebol acima de tudo que você possa imaginar. E no meu ponto de vista, para o Hulk, uma vaga nos jogadores que devem ser chamados pelo Tite para as próximas convocações da Seleção Brasileira de Futebol.
Atlético Mineiro com justiça campeão da Copa do Brasil e o Hulk também artilheiro da competição. Tá certo? Um forte abraço para você. Eu volto daqui a pouco, Júnior. Olha, meu caro Moraes, sem dúvida alguma o Atlético mereceu, né, os títulos que teve esse ano, foi a melhor equipe, tem um elenco muito forte, contratou, né, vários jogadores. Agora, é claro, o Hulk, sem dúvida alguma, foi a cereja do bolo nessas contratações. Um jogador que aos 35 anos sobrou num time com vários outros jogadores de alto nível, né, como o Nacho, o Diego Costa mesmo se lesionando, né, ficando fora aí de alguns jogos, né, e tantos outros jogadores, né, o Vargas, enfim, um elenco recheado de bons jogadores, um elenco muito forte. Agora, é claro, você não pode, porque não ganhou, não citar o Flamengo, como o Flamengo tem uma bela equipe, o Palmeiras também. 2022 promete com certeza no futebol brasileiro, né? Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua análise com relação a essa final da Copa do Brasil e o Galo Mineiro sagrando-se campeão. Olá, Júnior, Moraes e gente conectada aqui no PB Desporto. Chegamos ao fim do futebol em 2021, de acordo com as previsões, sem novidades ou a interferência, como diria Nelson Rodrigues, do sobrenatural de Almeida e seus artifícios do imponderável. Não me refiro a regras sociológicas do determinismo, tipo já estava escrito, e outras elucubrações de futurólogos da esquina. Ainda que o futebol disponha na arquibancada de desconcertante emocionalidade, ensejada pelas paixões humanas, ganham-se competições através da formação de melhores elencos, apuramento físico e técnico, convincentes desenhos táticos e estratégias de jogo. São as razões que levaram o Atlético Mineiro ao topo do Brasileirão e sua similar de mata-mata, a Copa do Brasil. Faltou ao Galo de BH, no fecho meritório de tríplice coroa, a Libertadores da América. E sem essa referência à conquista do chifrinho Campeonato Mineiro, em cuja semifinal foi eliminado pelo visitante Palmeiras, beneficiário com um gol de empate no Mineirão. O Atlético Mineiro, depois dos 4-0 em casa no último domingo, foi suficientemente cirúrgico para mais 2 gols, no acachapante placar agregado sobre o homônimo paranaense, que lutou bravamente, com o emocionante apoio de sua galera na Arena da Baixada. Afinal, lá distrito a honroso segundo lugar na Copa do Brasil, deixando para trás, nesse torneio, os gigantes Palmeiras e Flamengo. Ah, sim, ia esquecendo o poderoso Hulk, que com golaço por cobertura fechou o caixão ao carimbar uma temporada de atuações fora da curva. Fofocas à parte, Antônio Júnior, ao subestimar na seleção a relevância de Vinícius Júnior, que só falta fazer chover no Real Madrid, Tite, posso até queimar a língua, não dá sinais de apreço para incluir entre seus convocados o disparado melhor atacante da temporada no futebol brasileiro. É isso aí, Antônio Manuel Góes, Atlético Mineiro campeão, o Hulk recebendo todos os prêmios, né, de melhor jogador, de artilheiro, e ele fez questão de elogiar o Gabigol do Flamengo, que marcou 34 gols na temporada. O Hulk fez 2 a mais, 36, inclusive igualando o número de gols que ele tinha feito, né, o maior número de gols que ele tinha feito numa temporada jogando aqui em Portugal pelo Futebol Clube do Porto na temporada 2010-2011. Uma Copa do Brasil também com bons jogos e o Galo Mineiro sagrando-se campeão.
Mas um assunto que eu quero abordar com vocês, só dizendo que daqui a pouco a gente vai mostrar cenas lamentáveis, mais uma vez, de racismo no futebol, justamente nessa partida entre o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Mas o segundo assunto que eu quero abordar com vocês é o modelo clube-empresa, que vai dando, né, o pontapé inicial no Brasil, com o Botafogo sendo o primeiro clube a aprovar, né, esse modelo clube-empresa no futebol. Eu começo contigo, Moraes, a sua opinião sobre essa questão. Júnior, sem nenhuma dúvida, sem nenhum medo de estar errado, eu acho que o futebol empresa, o clube empresa, ele tem que ter esse caminho. Aqui no futebol brasileiro, como já acontece há muito tempo na Europa e com um resultado altamente positivo. O futebol da Europa, com os seus clubes empresas, esse futebol é um exemplo para o resto do mundo do futebol. E agora, a gente tem aqui no Brasil o primeiro ensaio e com muita precisão por parte do time do Botafogo. O Botafogo deverá ser o primeiro clube a se transformar, e os investimentos que são feitos hoje ou que estão sendo contactados em benefício do Botafogo é algo assim extraordinário. Paga a dívida do clube e vai deixar o clube grande com seus investidores, através da XP Investimentos e outras entidades que estão por trás disso. O América Mineiro é o outro clube que já está muito bem encaminhado para se transformar em clube empresa. Aqui no futebol do Nordeste, a gente já está vendo o CSA em Alagoas partindo para esse trabalho também de clube empresa. E a partir daí, eu não tenho a menor dúvida que vai ser o grande resultado, o resultado positivo, para que os clubes não venham morrer. Porque essa coisa de ficar somente como sociedade anônima pode criar alguns empecilhos, mas o primeiro passo é esse: transformar em sociedade anônima para depois o clube ser totalmente um clube de investidores. E eu acho que se não for por aí, a gente vai ter mais na frente o futebol acabando, os grandes clubes fechando as suas portas, como Santa Cruz lá em Pernambuco, na 4ª divisão do futebol brasileiro. Então é importante, sem dúvida nenhuma, o investimento e a transformação do clube em sociedade anônima ou até no final como clube empresa, viu, Júnior? Moraes, é um início ainda desse modelo de clube empresa no futebol brasileiro. É claro que tudo que é novo, né, por vezes tem uma análise equivocada. Eu falo no sentido daqueles que são contrários, né, inclusive nos clubes, aquelas pessoas, né, mais conservadoras do clube, aquelas pessoas que fazem parte do conselho do clube, como é o caso do Vasco da Gama, enfim, gente que por não ter conhecimento, ou aliás, não sejamos ingênuos, né, por querer ter benesses ali, querer seguir influenciando, e aí atrasa esse processo. Cada um tem a sua opinião, mas na minha opinião, o modelo de futebol empresa, de clube empresa, é para lá de fundamental no futebol, ainda mais no futebol atual, sem dúvida alguma, né? E o Botafogo dá o primeiro passo, e isso é muito positivo. Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião com relação ao primeiro passo dado pelo Botafogo no modelo de clube empresa. Parabéns ao Botafogo ao optar oficialmente em caráter pioneiro pela regra do futebol empresa. Mais expressiva e realista nesse processo embrionário de sua adequação como SAF, Sociedade Anônima do Futebol, a decisão de abrir a instituição em 100% para investimento de potenciais acionistas.
Na contramão da desolada expectativa dos distantes observadores, o glorioso alvinegro carioca da estrela solitária, que já foi meio time titular na história da seleção brasileira, ousa em reconhecer, embora com deplorável e prejudicial atraso, que não há mais espaço para as surreais relações híbridas no futebol brasileiro, com a gerência de diletantes adeptos travestidos de trens pagadores, numa atividade desportiva com interesses negociais, com cifras de centenas de milhões em todas as moedas mundo afora, inseridas no mercado de capitais. Mas há quem decide tocar o futebol brasileiro através dos perniciosos critérios tradicionais. Por exemplo, o conhecido mecenas, dono de rádio e rede nacional de TV a cabo, amarrou o futuro do Atlético Mineiro ao sequencial crescimento de suas corporações imobiliárias. O estádio em construção que ele está doando, em vez da sugestiva Arena do Galo, como seria normal, será Arena MRV até o fim dos tempos. O torcedor a festejar o Brasileirão e a Copa do Brasil, sem mínima percepção quanto às dissimuladas e oportunistas intenções desses supostos benfeitores, nem aí. Já no Palmeiras, a recém-empossada presidenta Leila Pereira, dona de badalada financeira, dessas onde você, numa emergência, toma R$1.000 emprestados, tudo facilitado na hora, imagine, e pagará 3 vezes ou mais o valor do contrato, já avisou que conselheiros do Verdão, por acaso simpatizantes do tal futebol empresa, podem tirar o cavalinho da chuva. Como já ocorreu noutros carnavais, ninguém duvide de que, em hipotética quão improvável mobilização do quadro social palmeirense, pela adesão ao internacionalmente vitorioso regime de sociedade anônima do futebol, Dona Leila não hesitaria em tirar o time de campo e fechar a torneira de sua Crefisa familiar, patrocinadora master que garante rigorosamente em dia a multimilionária folha de pagamento do futebol no atual bicampeão da Libertadores. Quem manda no Palmeiras, em que em sua primeira e emocionada coletiva disse ser o torcedor, ficou claro, é ela. Futebol empresa no Palmeiras? Nem pensar. No mundo das individualizadas benemerências capitalistas, como diria o criador norte-americano da teoria neoliberal, não existe almoço grátis, Antônio Júnior. Tá legal, Antônio Manuel Góes. O Botafogo, de fato, tem uma situação para lá de complicada no futebol brasileiro, né, com relação à dívida e, consequentemente, a questão estrutural. Né? Botafogo, há muito tempo que vem com problemas financeiros seríssimos, uma dívida aí de mais de 1 bilhão. Aliás, virou praxe, né, você ter clubes com uma dívida tão alta assim no futebol do Brasil. O próprio Atlético Mineiro tem um mecenas lá ajudando, injetando dinheiro, né, um milionário, mas apesar de todas as conquistas do Atlético, a gente sabe que isso aí, ele apoia o clube, né? Você mesmo citou aí, o próprio estádio, né, que está sendo construído por essa família, né, por esse milionário, vai ter o nome de Arena MRV, né, quando deveria ser a Arena do Galo, por exemplo, né, que é como o Atlético ele é conhecido. Ou seja, esse modelo de você ter ali grupos comandando, ou uma família comandando o clube, isso aí está totalmente ultrapassado, né? E uma hora
vai ter volta. Esse investimento do Atlético, uma hora vai ter que retornar. Ele não está fazendo um estádio só porque ele é atleticano. Então, é um caminho, sim, o modelo clube-empresa no Brasil, Botafogo dando o primeiro passo, o Cruzeiro também já sinalizando aí para aprovar com 90%, né, e abrir, né, para investidores no clube. O Cruzeiro que vive uma situação também caótica. Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro e Jorge Moraes e Marcel Lagoas aqui no bate-papo do PB Desporto. E a direção do Flamengo, através de Marcos Braz e Bruno Spindel, viajando para Portugal, aqui para Portugal, nesta sexta-feira, para definir o novo treinador do clube. Vários nomes foram citados pela mídia, desde a demissão do Renato Gaúcho há cerca de 20 dias, mas a verdade é que os nomes que a diretoria trabalha, né, está cada vez mais claro, são 3 opções. Claro que a primeira é a do Jorge Jesus ainda. O Flamengo quer ouvir da boca do treinador. Já está agendado um encontro com o treinador do Benfica e ex-treinador do Flamengo na temporada 2019-2020. Quer ouvir da boca do treinador se ele, de fato, quer retornar para o rubro-negro carioca ou não. A verdade é que o Jesus vive um momento conturbado no Benfica, a torcida pegando no seu pé, um ambiente, inclusive, com alguns dirigentes não é bom, e só que a direção do Benfica não acena uma demissão do Jesus, que pese que a mídia aqui em Portugal, batendo firme e forte, que os 2 jogos contra o Futebol Clube do Porto, um pela Taça, pela Copa de Portugal e a outra pela Liga Portuguesa, ambos ainda nesse mês de dezembro, nos próximos dias, serão jogos decisivos para a permanência do Jesus ou não no comando do Benfica. Vale lembrar que a equipe de Jesus está classificada para a fase 8ª de final da Champions League, onde irá pegar o Ajax da Holanda. O Jesus já manifestou que quer jogar a próxima fase, que quer dar sequência no seu trabalho, mas esse ambiente conturbado acabou gerando uma expectativa ainda nos dirigentes do Flamengo de tentar a contratação do Jesus, de ouvir pelo menos da boca do treinador se há de fato um interesse ou não dele mediante essa situação de voltar a trabalhar no Flamengo. Só que o Flamengo, claro, tem outros 3 nomes, o Carlos Carvalhal, o treinador do Braga, que o Flamengo já acenou que não vai pagar nenhuma multa para tentar acertar com o treinador, ele sendo a hipótese. Tem também ainda os Paulos, o Paulo Souza, que é treinador, 51 anos, treinador da seleção da Polônia, ele que teve passagens como jogador pela seleção da Portuguesa, passagens também, boas passagens, também pelo Borussia Dortmund. Enfim, é um treinador que vai disputar, a Polônia vai disputar a repescagem contra a Rússia para tentar uma vaga no Mundial do Catar, mas ele já teria manifestado interesse, que vê com bons olhos a possibilidade de vir a trabalhar no futebol do Brasil. E é bem visto também pela direção do Flamengo. O outro nome é o nome do treinador Paulo Fonseca, que desses aí é o único que está desempregado. Paulo Fonseca, 48 anos, ex-zagueiro, e é o único, repito, desempregado no momento. Ele que trabalhou no último clube, dirigiu a Roma da Itália por 2 temporadas. São treinadores que o Flamengo vê com perfil semelhante, perfil ofensivo, e que tem comissão técnica, que é algo que o Flamengo também coloca como fundamental. Ou seja, uma definição pode ocorrer a partir dos próximos dias, assim, com a chegada do Marcos Braz e do Bruno Spindel aqui em Portugal, mais precisamente em Lisboa, e um encontro já agendado, primeiro, com o Jorge Jesus, para depois sim, a partir da decisão do Jesus, se for negativa, ir atrás desses outros 3 nomes. O Carlos Carvalhal, ou o Paulo Fonseca, ou ainda o Paulo Souza.
Nas últimas do PB Desporto, falando inicialmente notícias aqui da Europa. A Inter de Milão rescindindo o contrato nesta sexta-feira 17 com o jogador Christian Eriksen, de 29 anos. Jogador da seleção dinamarquesa também, que participou do último Euro, né? E naquele jogo em que ele teve uma parada cardíaca, todo mundo lembra, né? O mundo todo ficou assustado vendo aquelas cenas ali do Eriksen, numa situação muito delicada. Ele conseguiu se recuperar, mas desde então, nesse processo de recuperação para jogar, ele queria voltar, queria permanecer a atuar pela Inter de Milão, mas na verdade na Itália não é permitido, né, segundo as leis do país, o jogador atuar com o desfibrilador, ou seja, esse fato acabou sendo decisivo para que a Inter de Milão rescindisse o contrato com o Eriksen, confirmando que tinha contrato até 2024. No comunicado, a Inter desejou sorte para o jogador, né, manifestou todo o apoio para ele e para a família, mas a verdade é que com essa impossibilidade do Christian Eriksen seguir jogando, a Inter de Milão acaba por rescindir o contrato com o atleta de 29 anos nesta sexta-feira 17. E falando do João Félix, o craque da seleção portuguesa, jogador do Atlético de Madrid, do técnico argentino Diego Simeone, o João Félix, que vem sendo associado a vários clubes com interesse na sua contratação, jogador que passou um período contundido, fora da equipe, retornou e jogando bem na partida contra o Real Madrid, entrando na segunda etapa, partida recentemente realizada. O Simeone disse que o jogador precisa de um processo aí ainda para amadurecer mais, é um jogador novo ainda, mas está ciente que ele pode perder o João Félix, já que há de fato interesse de outros clubes na aquisição do jogador. Já no Brasil, tivemos cenas lamentáveis. O nosso Antero Arcanjo irá disponibilizar para vocês cenas lamentáveis de racismo, justamente na final entre o Atlético Paranaense, o segundo jogo da grande final da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro. O Atlético sagrando-se campeão, venceu o primeiro jogo por 4-0 e o segundo por 2-1, né? Vocês viram aí nos comentários de Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes, análise sobre esse jogo, mas, mais uma vez, somos obrigados a ver cenas deploráveis. E uma jornalista da Bandeirantes filmou essas cenas e está aí, né? Querem aparecer, estão aparecendo. Esses doentes, né, insanos, racistas, que precisam sim receber uma pena, uma punição severa, porque não é admissível mais a gente ter que ver essas cenas. Que o racismo existe, isso é fato, e outros preconceitos absurdos, inaceitáveis, mas então tem que ter pena severa, punição severa mesmo, punição que seja aplicada. As imagens estão aí, né? Nesse momento que o programa está aí no ar, eles já devem, essas pessoas, esses dois elementos aí já devem ter sido identificados, e é preciso uma punição séria para haver realmente, de fato, combate contra esses doentes. Agora, a final da Brasil Ladies Cup é o assunto aqui nas últimas do PB Desporto. O São Paulo encarando o Santos na grande final dessa competição, que teve a sua última rodada de classificação, né, a última rodada nessa última quinta-feira, com o São Paulo passando pelo Internacional por 1-0, enquanto que o Santos goleou o Flamengo por 4-1. O Santos dependia ainda do jogo do Palmeiras contra o River Plate. O Santos tinha um saldo de gol superior, muito maior. O Palmeiras teria que vencer por 6-0 o River Plate para pegar a vaga do Santos e fazer a final com o São Paulo.
Final essa que será domingo, dia 19, às 10h10 da manhã, justamente no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, mas a equipe alviverde marcou apenas 4 gols, ficou faltando 2, então o Santos está confirmado na final da competição. A gente vai passar os detalhes dessa final no Curtas do PB Desporto na próxima segunda-feira. O PB Desporto vai ficando por aqui, mas convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Mas é claro, vamos prestar aqui, antes de finalizar o programa, uma homenagem ao Galo Mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil em 2021. A todos um abraço e até a próxima! Atlético Mineiro, Galo forte, vingador. Vencer, vencer, vencer. Este é o nosso ideal.